Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Um sábado especial hoje, né, pessoal? Véspera de Natal. E estamos aqui, firme e forte, com os nossos grãozinhos no caminho. Nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Bom, cabe a nós cuidar dos nossos velhos, cuidar dos nossos pais, né? Cuidar das nossas mães, enquanto podemos, enquanto estamos aqui nessa vida. A nossa obrigação é essa. Nós escolhemos nossos pais. E por que então nós vamos relegar nossos pais na velhice? Né? Na hora que eles mais vão precisar da gente, a gente vai abrir mão disso? Ou vai colocar eles, como diz a leitura, num cantinho da casa, porque o resto da casa é para nós. Nós vamos colocar eles num cantinho que ele precisa só de uma caminha, né, para dormir, uma televisãozinha para assistir e mais nada. Não é assim, né, pessoal? O verdadeiro cristão, aquele que pratica a lei de amor e caridade ao próximo, vai ter que cuidar deles com todo o amor que ele recebeu quando ele era criança. Vai ter que retribuir isso, porque isso é o papel do cristão. É amar ao próximo, né? Então, o próximo da gente ali agora, além de nós mesmos, são nossos pais. Nós temos que retribuir a eles tudo que eles fizeram para a gente, todo o ensinamento que eles nos deram, nós temos que colocar em prática, é agora. Né? Se nós crescemos moralmente, é porque nós crescemos num ambiente em que foi ensinado para a gente o certo. Que foi ensinado o certo para a gente, e a gente tem que fazer o certo agora, mostrar que a gente aprendeu. É na hora que eles precisarem da gente,
a gente dedicar todo o nosso amor, né? Dedicar o restinho do que nós podemos para eles. Por quê? Eles vão viver, teoricamente, menos tempo do que nós. Ainda, né? Já viveram muito, mas ainda vão viver menos tempo do que nós. E esse tempo nós temos que fazer eles viverem bem, eles se sentirem úteis, né? Não se sentir ali, um encosto dentro da casa. Não vamos procurar cuidar dos nossos pais, dedicar a eles todo o amor que a gente puder. Tudo que a gente puder fazer, vamos fazer. É nossa obrigação. Nós escolhemos isso, nós escolhemos nossos pais e nós temos que cuidar deles como eles cuidaram da gente quando a gente era criança. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Meus olhos estão enchendo água. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, né? No livro 2. Vamos continuar a questão 222. Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? São aquelas questões que eu fiz ontem, né? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isso depende do organismo. É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então por que superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente, como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que oculta o passado venha se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicada em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Bom, está bem explicado. Deus fez as almas iguais, os espíritos iguais. Na hora que criou, todos os espíritos nasceram ali, ignorantes. O que acontece? De acordo com as sucessivas reencarnações, o espírito, nas vidas que já viveu, vai aprendendo e vai guardando aquilo na sua memória espiritual. Então, quando o homem renasce, reencarna, o espírito reencarna no homem, ele já traz o conhecimento adquirido. Ele já traz o conhecimento adquirido para viver aquela nova existência. E ele vai aprender mais naquela existência. Então, é isso que acontece. Uns demoram mais para aprender e os outros já aprendem mais rápido. Uns já viveram situações que os outros ainda não viveram e que vão viver ainda. Por isso existem as diferenças. Uns mais inteligentes, outros menos inteligentes.
Mas um dia tudo isso, né? Um dia tudo isso vai mudar. Tudo isso vai chegar no ponto em que todos estarão iguais. Vamos ter a paciência, vamos ter a sabedoria, a resignação, para a gente ir devagarzinho no caminho, para ficar tudo de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. Então, se existem diferenças hoje, é porque existem almas que já viveram muito, 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 e almas que estão começando o caminho. Aí estão as diferenças que existem e que os Espíritos transmitiram para a gente aqui a explicação no livro, nessa leitura de hoje. Ela não acabou não, ela continua essa leitura, ela é grande, a pergunta é grande, tá bom? Então, pessoal, desejo a todos um Feliz Natal, com muita paz, muita harmonia, muita alegria, junto à família, ou se você estiver sozinho, que Deus te abençoe onde você estiver, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã não, até segunda, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração.